Sejam todos bem-vindos a mais Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. A nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros. Embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Experimente a solidão, de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela Terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Assim seja. Amém. Obrigado, Assim Rubem. seja. O que vamos ler, meninas? Rosinha, pode ser hoje? Eu posso, tudo bem. Do livro O Evangelho, segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos da Maneira de Orar, página 321.
321. Isto. Quando não encher a tela assim, vocês me avisam, por favor. Evangelho segundo o Espiritismo, página 321. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece, ou seja, ao acordarmos. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, e ter com seus amigos, os seus guias, para aurir no contato com eles mais força, mais perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea, radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos: não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedi a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Isso é algo que quase não pedimos, né? Pedimos tudo o que precisamos, nossa melhoria moral, a gente costuma esquecer. Bom, pelo menos eu costumo. Oh, não. Bem poucas vezes os tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco, se ocupasse não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais, ou seja, nós mesmos somos as causas dos males que sofremos. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrentes de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister vos recolheis ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes aos vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento elevardes a ele o vosso pensamento?
quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vós não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de constrição vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo, coragem para a reparação de minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar os vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Comentários? Sim, Fred. A prece, como nós dissemos anteriormente, né, nas nossas outras reuniões, é o link, né, do mundo material com o espiritual, né? O humano e as hostes espirituais superiores, não? A questão é que o humano, quando ele está em um processo aflitivo, ele recorre à prece e ele quer uma atenção imediata, um recurso sendo, vamos dizer, julgado rapidamente, né, Fred? Falando mais em termos jurídicos. Mas não é assim, né? O mundo espiritual tem seus ritos, né? As análises, os merecimentos das pessoas, né? Não é assim, eu vou orar para pedir certas coisas e imediatamente o mundo espiritual já vai me atender. Não é um sistema de troca comercial, não é? Isso envolve espiritualidade, envolve outros fatores, né? De problemas de vida passada e etc e tal. Então, o que nós temos que objetivar é o quê? É a reforma íntima, uma melhoria de nós mesmos. E assim, nós poderemos alcançar aí alguns objetivos, né, do mundo espiritual com mais celeridade, não mesmo? Do contrário, teremos que esperar, né, que a divina providência nos supra das nossas necessidades. Obrigado, irmão. Obrigado, Rubem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não. É interessante, eu já li essa parte algumas vezes. E dessa vez me chamou a atenção o seguinte: eu acredito que eu nunca tenha pedido numa prece a minha melhoria moral. Como o Rubem falou, quando a coisa aperta, aí você vem, né? Vem com força na prece, pede o alívio, pede o socorro. Eu tenho pelo menos lembrado de agradecer por mais esse dia, obrigado, né, pela comida. Essas coisas eu tenho lembrado de agradecer. Mas pedir a minha melhora moral, realmente, apesar né, do Evangelho sempre falar na reforma íntima, eu não havia me atentado para isso, né? Então a gente vê que, mesmo quem já tem alguns anos de espiritismo, às vezes a gente lê um pedaço, um trecho, e algo que sempre esteve lá, mas que nunca percebemos, agora a gente pensa, né?
realmente, depois de agradecer por mais um dia, Senhor, permita, me auxilie na minha melhoria moral, porque essa é a finalidade principal da encarnação, né? Não é o sucesso material, não é nada disso, porque todas essas situações que estão ao nosso redor, né, situações às vezes um pouco mais favoráveis, menos favoráveis, né? Cada um de nós, vez por outra, tem que passar pelo seu deserto pessoal, simbolizando algum sofrimento, alguma necessidade reencarnatória, né? Quando Kardec falou do Código Penal da vida futura, que quando nós cometemos algum erro, né, nós passamos, né, pelo arrependimento, né, ou seja, não querer mais fazer aquilo, sentir-se mal com o que fizemos. Depois vamos para a expiação, que nós necessitamos passar por aquilo que nós infringimos o outro. E por último, vem a reparação. Então não existe aquela coisa que Jesus morreu na cruz para que nós não precisássemos sofrer. Na verdade, Jesus morreu fisicamente na cruz, mostrando que o único caminho para a verdadeira felicidade é servir ao outro. Numa palestra da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, sobre felicidade, ela analisando a palavra felicidade, indo para a etimologia, lá, acho que até o indo-europeu, lá atrás, né? Lá na antiguidade, felicidade significava servir o outro. E se nós formos pensar, a felicidade duradoura é quando a gente faz o bem, né? E interessante que às vezes as pessoas têm dificuldade em distinguir o bem ou o mal, né? Pelo relativismo moral tão em moda hoje nos nossos dias, né? E na verdade, o que é o mal? O mal é o bem só para mim, né? E o bem é o bem para todos, né? Todas as condições para todos, né? Então, é isso que eu queria colocar. Alguém quer complementar? Só acrescentar, Fred, as três peneiras de Sócrates, né? É verdadeiro? É bom? É útil? Né? Interessante, né? Eu estava assistindo uma palestra hoje do Haroldo, né? E aí ele falava da questão de, né, que o melhor mecanismo para a gente saber se o que a gente está fazendo é certo, né? É pensar no outro, né? Se nós gostaríamos de receber aquilo que nós estamos dando. E ele faz uma brincadeira, né? Que isso não funcionaria com tudo, né? Se a gente pegasse um homem-bomba, né? E perguntasse para ele, o que você gostaria que fizessem com você? Ele ia colocar uma bomba em você e querer te explodir também, porque é o que ele é o que ele entende que é certo, né? E aí Kant vem e coloca um outro filtro que eu achei muito interessante, né? Porque tá bom, Jesus disse, né? Faça o outro que você quer receber. Mas nós sofremos, nós temos esse nosso relativismo moral. Aí a gente pensa assim, eu vou passar esse sinal vermelho aqui só dessa vez, né? E daí Kant, de uma maneira, estou simplificando, né?
pensa o seguinte: se o que você está fazendo, se todo mundo fizesse a mesma coisa, ia ser bom? Então, se todo mundo passar o sinal vermelho, vai ser bom, né? Se corrupção só é corrupção quem desvia acima de R$ 1 milhão, de R$ 1 milhão. Então, se eu me apropriar, né, de R$ 1, né, de 50 centavos, se todo mundo fizer isso, vai ser bom? Então, foi um filtro que eu achei muito interessante e aí cabe para a gente concluir a questão da gente pedir na prece a nossa melhoria moral. E a nossa melhoria moral é nós entendermos que nós não fazemos nada para ninguém. Nós estamos sempre fazendo as coisas para nós, porque quando nós melhoramos, o maior beneficiado somos nós. Depois os outros, claro, mas primeiramente nós. Alguma palavra final antes de passarmos para as vibrações? De mim, não. Não, não. Obrigada. Não, Fred. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por estarmos aqui, pedindo ao Mestre amado a espiritualidade maior que nos envolve a todos, que nos auxilie na nossa melhora moral. Que esse é o pedido mais importante que nós podemos fazer e eu só me atinei para isso agora. E outra coisa, né? Vamos também fazer um pedido por todos aqueles que sofrem, pelos nossos irmãos espirituais que desencarnaram em sofrimento, por aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como o Fred, a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Elias, o Alan e tantos outros. E principalmente pelas suas famílias, pois nós sabemos que o suicídio deixa também um rastro de mágoa, revolta e incompreensão dos familiares. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E principalmente aqueles que sofrem de graves obsessões. Nós sabemos que existem injustiça, mas não existem injustiçados, né? O que sofre hoje a obsessão como vítima já foi algoz no passado. Então não há como absolver aquele que é vítima e condenar, né, o seu algoz, o seu perseguidor. Porque existe entre eles uma ligação forte. Geralmente aqueles que são os nossos obsessores nos foram muito caros em vidas passadas. E eles apenas não nos perdoaram, não seguiram em frente. E para restabelecer esses elos que um dia foram de amor, de amizade, é necessário não arrancar o obsessor como se fosse uma lepra, uma doença, mas sim convencê-lo que é melhor seguir adiante, fazendo um apelo para que, mesmo que ele não possa perdoar, que ele abandone a sua intenção de perseguir. E assim, peçamos a Jesus que envolva tanto os obsidiados como os obsessores, que sejam refeitos todos esses laços. E aproveitamos agora para pedir a Jesus que abençoe todas as pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam amparadas
E que agora, mais do que situações favoráveis, possamos pedir o auxílio do que realmente necessitamos. Que possamos pedir força de vontade, paciência, perseverança, garra, mas principalmente que sejamos auxiliados nas nossas mudanças morais, na nossa reforma íntima. Vibremos também por todos aqueles homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que todos eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, bem como os indivíduos que anonimamente fazem o bem, fazem a caridade, não são manchetes dos jornais. Enfim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, as nossas obrigações, ainda quando essa vontade nos falte e seja vacilante. Que quando ela estiver em 10%, a espiritualidade maior possa entrar com os 90% que nos faltam. Para que assim possamos fazer a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos ensinou, que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para controlar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Jesus nos ampare sempre, abençoe todos nós, nossa família e a humanidade. Que assim Amém. seja. Amém. Boa noite a todos. Bom Boa descanso. noite. Gente, boa noite. Deus abençoe.